Olá pessoal, eu sou o professor Fernando Gleiber e hoje eu estou trazendo para vocês aqui um assunto muito importante da banca ímpar, né? Para vocês que estão se preparando para o concurso de professor do município que está tão breve, né? Que em tão breve tempo vai acontecer. Essa questão é sobre acentuação. A acentuação, como em outro vídeo que eu fiz aqui no canal, é um tópico muito relevante para essa banca, né? Um tópico muito relevante que vocês têm que de fato estudar. Como exemplo, eu trouxe aqui uma questão que apareceu na seleção para professor substituto do ano passado, né, 2021, das áreas específicas, que trata da acentuação. A questão é basicamente assim, vamos lá, tentar ler e entender. Assinale a alternativa em que as três palavras se acentuam em razão de regras distintas. Então, nós temos três palavras, né, em cada alternativa, e a gente vai tentar procurar essas palavras que têm essa acentuação distinta, né? Uma por determinado motivo, outra por determinado motivo e a outra por outro motivo. Então vamos lá. Primeiro, seria interessante que vocês dessem um pause no vídeo, né? Pausassem aí e tentassem fazer a questão, né? Tentem fazer a questão, tentem ver os conhecimentos que vocês têm. Depois que vocês fizerem a questão, volta para o vídeo, beleza? Então vamos lá, podem fazer e depois vocês voltam. Pronto, já analisando a questão, vamos tentar começar pelo mais fácil. Qual é a regra mais fácil de acentuação da língua portuguesa? É que as proparoxítonas, todas elas são acentuadas. Então, o que é que a gente pode ver? A gente pode ver que a letra D, tanto década, quanto ícones, quanto súditos, todos eles são proparoxítonas, né? Décadas, ícones e súditos, todas são proparoxítonas. Então, com isso, a gente já consegue eliminar a letra D. A letra D já não tem possibilidade, porque todas têm a mesma regra de acentuação, que é a regra de acentuação das proparoxítonas, né? Sendo proparoxítona, vai ser acentuada. Então vamos para as outras alternativas. Vamos lá para a alternativa B, né? Acarajé, português e vocês. Aí a gente tá vendo três palavras oxítonas, mas tenham cuidado, né? O fato das três serem oxítonas não necessariamente vai eliminar elas da questão. Por quê? Porque dentro da acentuação das oxítonas a gente tem diversas regras de acentuação. E aí, se essas regras, mesmo sendo todas oxítonas, se essas regras são distintas, são diferentes, então não tem nenhum problema para a banca, sabe? Então tenham esse cuidado. Então vamos lá, acarajé, um oxítona terminado em vogal, né? Lembrando que as oxítonas são acentuadas A, E e O, que terminam vogais, né? E seus complementos respectivos S's, né? Ali. Então, acarajé, português, vocês, todas elas são acentuadas por essa regra. Então, nesse caso, também a gente vai eliminar, né? Então, principalmente se a gente pegar o vocês, né? Português, que já mostra bem esse finalzinho. Letra A, próprios, colônias e relevância. Aqui a gente tem uma questão bem importante nessas palavras, né? As palavras que são terminadas, né, em ditongo, seja ditongo aberto, né, ou seja de ditongo crescente ou ditongo decrescente, elas têm uma problematização na gramática normativa. Por quê? Porque pelo mesmo fato que você pode dividi-las, né, como paroxítona, você também pode dividi-las como proparoxítonas, que a gramática normativa chama de proparoxítonas eventuais, sabe? Então você pode dizer próprios, né, próprios, duas sílabas, paroxítona, quando você pode dizer próprios, né, próprios. Então, ou então como você pode dizer, né, próprio ou próprio. Então, a gente tem essa questão assim das proparoxítonas eventuais, mas para a maioria das bancas e para o ímpar também, isso é descartado. O que vale mesmo é a paroxítona. Então, se a gente for dividir próprios, né, vai ser próprios. Colônias, colônias, né, colônias, paroxítona também. E relevância, relevância, paroxítona também, da mesma forma. Então, as três palavras, né, têm essa mesma regra de acentuação. Paroxítonas, né, terminadas em ditongo.
próprio, né? Lembrando que ditongo é quando você tem uma junção de duas vogais, né? Esse iô, esse iá e esse iá do final das palavras. Beleza. Então, se a gente já eliminou letra D, porque todas são proparoxítonas, se a gente já eliminou letra D, né, que todas são proparoxítonas, se a gente já eliminou letra B, que todas são oxítonas, né, e aí tem regras de acentuação iguais, né, terminado em vogal E. Se a gente já eliminou letra A também, né, que são as paroxítonas terminadas em ditongo, né, ditongo o crescente ou decrescente, né, todos esses dois tipos de ditongo são possíveis. Então fica só a letra B, a letra C, né? Então letra C é que a gente vai ter as 3 regras de acentuação distintas. Por quê? No primeiro caso, império, né? Como eu falei para vocês, essas palavras que são terminadas em ditongo, elas têm 2 possibilidades de visão. Ou você vai ver como uma paroxítona, ou você vai ver como uma proparoxítona eventual. Mas a maioria das bancas vão considerar só como paroxítona. Então, império, né? Império. Então, a gente tem uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza. Suíça, a gente tem uma paroxítona, né? Com hiato, porque a gente tem su e sa, hiato, né? E república, a gente tem uma proparoxítona. República, né? Então, proparoxítona. Então, essa foi a questão. Espero que tenha ajudado vocês, né? Compartilhem com os amigos que vão tentar essa seleção, com seus conhecidos, porque é uma questão que sempre cai, né? Sempre você vai ver uma questão de acentuação e questões muito próximas desse tipo, né? Revise o conteúdo e qualquer dúvida, escreva nos comentários. Abraço!